Um garoto parece exausto no chão. Ele se pergunta o que está acontecendo. Ao olhar para o seu corpo percebe que está enfincado em espinhos e se lembra que está em uma dungeon. De cima pessoas olham pensando que o efeito da sétima armadilha é incrível e que realmente é uma loucura que isso tenha acontecido logo de cara. Um cara com o arco na mão diz que eles não podem perder tempo pois estão sendo perseguidos, e o cara de cabelo longo pede desculpas por abandoná-lo. Sangrando nos espinhos ele se pergunta se é assim que irá morrer. Ele retira um dos espinhos fincados e tenta se levantar enquanto agoniza. Olhando para sua mão ele percebe que sua visão está ficando turva e que ele perdeu sangue demais. Ele diz que a situação não parece ser real mas desde o começo nada parecia normal nesse mundo de horror. Essa realidade começou um mês atrás quando ele foi invocado para um mundo chamado de Dungeon. Ele andava na rua quando de repente sentiu algo estranho. Uma luz azul apareceu debaixo dos seus pés e vendo sua mão se desfazer ele se perguntou o que estava acontecendo. Com isso ele desapareceu. Indo para uma floresta isolada, ele foi teletransportado. Ao chegar lá vê diversas pessoas em sua frente. Todo mundo parecia não entender o que estava acontecendo. Enquanto ele se perguntava que lugar era aquele e por que tinha tanta gente ali, ele percebe que todos foram teletransportados do nada e o celular não funciona mais. Ele se vira quando escuta alguém falar bem-vindos a Dungeon. Um coelho fofinho aparece dizendo que é um prazer conhecê-lo, e que ele será o guia desse jogo. Ele diz que sabe que eles devem estar se perguntando que tipo de jogo é aquele. O protagonista e as outras pessoas parecem confusos com o coelho falante. O cara de terno anda em direção ao coelho perguntando o que diabos estava acontecendo. Com raiva ele fala que não liga para essa besteira de jogo porque está atrasado para o trabalho e que é para o coelho não ficar se escondendo nessa roupa enquanto fala besteiras. O coelho diz que não é besteira porque essas informações são muito importantes e não há ninguém ali além deles. Ele pede para que todos escutem com atenção pois vai falar sobre as regras. De repente o cara do terno pega ele pelo colarinho e manda calar a boca. O coelho diz que primeiro vem um tutorial do jogo. Aprenda enquanto morre. E aí balança os braços dizendo que esse é o jogo da dungeon, enquanto o protagonista manda o cara esperar. O coelho então diz que vai falar sobre as regras importantes para satisfazer esse cara esquentadinho. O protagonista pensou que era um sonho até o momento em que o coelho mandou todos respeitarem o guia do jogo. E com uma patada fatal arrancou a cabeça do cara dizendo que eles deveriam valorizar suas vidas. Foi naquela hora que o protagonista percebeu que não era um sonho. Animado, o coelho perguntou para todo mundo se eles perceberam que se ignorarem as regras irão morrer também. As pessoas entram em pânico desacreditados. O coelho com um olhar sinistro disse que havia 100 deles e perguntou se poderia começar o jogo de verdade chamado de Aprendam Enquanto Morrem. Naquele momento a ficha caiu para o protagonista que aquilo não era um sonho. Era a realidade o tal jogo da dungeon. As pernas do protagonista começaram a tremer e ele caiu no chão enquanto todo mundo fugia desacreditado. O coelho disse que os arredores eram perigosos e que como ele é o guia ele daria os equipamentos básicos. Com um abracadabra uma lâmina com aura roxa surgiu na frente do protagonista e diversas outras armas apareceram na mão de cada um dos participantes. Enquanto o coelho dava pulinhos animados o pessoal começou a acreditar que aquilo era realidade virtual. O coelho disse que eles poderiam interpretar da forma que quiserem porém queria saber se eles poderiam começar agora. E diz que antes de tudo eles começariam sobrevivendo o quanto fosse possível. O jogo da dungeon começa agora. E foi assim que o jogo da dungeon começou com monstros atacando de todos os lados, e armadilhas perigosas que ceifavam vidas. Corpos se acumulavam no chão. Conforme o tempo passava mais pessoas perdiam a vida por causa de uma mínima distração ou erro, e tiveram que começar a matar uns aos outros para sobreviver. Alguém chuta as costas do protagonista. Ele diz que aquilo era tudo que tinha para comer porém o cara fala que ele era um inútil da classe de produção. E que eles que pertenciam à classe de combate estavam protegendo os lixos como ele. Por causa disso se ele manda dar algo então ele não deve retrucar. Os jogadores tinham outro tipo de arma chamado de habilidades. Elas faziam com que você tivesse poderes especiais igual em um jogo e a maioria das pessoas recebeu habilidades de combate. Porém o caso do protagonista era diferente. Em sua janela de status a única habilidade disponível era de purificar impurezas que era uma habilidade inútil já que não ajudava em luta e o máximo que ele poderia fazer era desintoxicar carne de animais ou monstros. O homem diz que o protagonista deveria estar grato e que ele já estaria morto se não tivesse parasitando o grupo deles comendo sem sequer ajudar nas lutas. Mas logo atrás dele aparece o rapaz de cabelo grande perguntando o que ele está fazendo. Este é Seung que diz que a comida vai ser distribuída amanhã. O homem com um sorriso nervoso diz que as lutas foram extremas naquele dia então ele pensou em recuperar um pouco de vida, porém Seung diz que não há exceções. E com um olhar ameaçador diz para esperar até amanhã. O homem vai embora frustrado. Seung ajuda o protagonista a se levantar e pergunta se ele tá bem. Em seguida ele chama o protagonista pelo nome Daun e manda não ligar para o que foi dito pois todos andam nervosos esses dias. Daun diz que não liga, enquanto Seung se retira e fala para descansar pois o guia disse que amanhã vão chegar ao ponto final.
O protagonista pensa consigo que também quer ajudar. Ele invoca a sua lâmina e começa a treinar. Pela manhã já se ouve um grito. O grupo está correndo de uma pedra gigante. O guia coelhinho voando lá no alto diz que eles terão problemas se apenas olharem para frente. E fala que tem um monte de armadilhas por aqui. Seung está correndo com seu grupo e quando ouve isso, uma armadilha explode onde eles estavam passando. Alguns membros são atingidos, porém ele grita para continuarem correndo desviando das armadilhas. E que não fiquem para trás, pois se pararem vão morrer. Dawn está ofegante e pensa que já está no seu limite. Ele tenta acompanhar o grupo, mas sua visão começa a borrar. Nesse momento ele pisa numa armadilha. E a terra começa a afundar. Com um olhar de susto ele solta um grito ao cair no buraco que se abriu no chão. Seung, preocupado, grita pelo protagonista. O coelhinho diz que o efeito da sétima armadilha é incrível e que tinha uma surpresinha esperando lá embaixo, enquanto um homem com um machado diz que isso é loucura. O coelho então diz que essa armadilha tinha uma chance de 0% de sobrevivência. Um garoto com arco grita para Seung que não podem perder tempo ao ver a pedra rolando até eles. Seung pede desculpa ao protagonista e grita para tomarem cuidado com o chão enquanto o grupo volta a correr. O coelhinho acompanha eles e diz que achou que o Seung fosse próximo do protagonista, mas confirmou que ele tem um coração frio. Seung em sua mente se desculpa de novo com ele. Do fundo do buraco Dawn consegue ouvir uma voz falando que já faz um tempo desde que os sobreviventes conseguiram chegar até ali. O protagonista percebe que consegue ouvir a voz do coelho guia, já que continua vivo. Enquanto Dawn invoca a sua lâmina, o guia pergunta se não tinha mencionado que teria um boss e em seguida apresenta o boss final da fase. Caído e sangrando entre os espinhos, Dawn acredita que a sua jornada termina aqui. Do lado de fora, o grupo enfrenta o boss, que é um golem gigante de pedra, que cai após um golpe de Seung e se estilhaça em pedaços enquanto o resto do grupo comemora por matar o último boss. Em seguida, o coelho aparece parabenizando o grupo. Diz que foi impressionante que esfarrapados como eles conseguiram derrotar o boss, principalmente o Seung, que continuou forte mesmo sem um dos braços. Suado e ofegante, Seung pergunta se já podem ir para casa. O coelho pergunta por que voltariam, e com um sorriso maléfico, diz para aproveitar o clima e irem para a próxima fase. Seung pergunta do que ele está falando, e grita que ele tinha dito que iriam zerar a dungeon após o boss, porém o guia fala que eles só passaram da primeira fase e chama para a próxima dungeon. As outras pessoas nervosas se perguntam se essa era mesmo só a primeira fase. O coelho sorridente pergunta se eles acharam mesmo que aquele era o fim e pede desculpa por ter esquecido de contar. E então fala que esse é só o início do jogo da dungeon. E que não teria graça se terminasse com uma fase só, então pergunta por que estão reagindo como amadores que nunca jogaram antes. Seung está com uma cara irritada enquanto o guia fala repetidamente que eles não têm tempo a perder e devem aprender enquanto morrem no jogo da dungeon. O guia pergunta por que estão assim. Ao ver todos caídos e indispostos, ele pergunta se estão mesmo cansados. E então diz que está na hora de distribuir as recompensas por passarem de fase. Imediatamente todos os membros do grupo começam a se sentir melhores. Eles percebem que seus ferimentos estão sendo curados. Até mesmo o braço de Seung foi totalmente restaurado. O guia diz que ele ficou mais bonito com os dois braços e que aquela é a recompensa por passarem de fase. E diz para continuarem para a próxima fase, enquanto o protagonista caído no buraco também começa a ser curado. Uma janela do sistema aparece mostrando a recompensa por completar a fase 1. Ele então percebe que suas feridas estão sendo curadas. E se pergunta o que diabos aconteceu. Quando ouve o guia falando que todos eles irão para a próxima fase, ele tenta gritar pedindo para o levarem, pois ainda está vivo. Mas ninguém ouve os seus gritos. Ele então se pergunta o que deveria fazer sozinho ali. Quando aparece uma janela do sistema dizendo que a dungeon está resetando, o chão começa a tremer. O seu sangue que estava no chão começa a sumir. E a abertura da armadilha começa a se fechar. Dawn lembra que haveriam outros jogadores. E percebe que o reset é para preparar a dungeon para os próximos. Depois que a armadilha foi completamente fechada, ele pega uma pedra e atira para conseguir ativar a armadilha e fazer com que ela se abra novamente. Mas então percebe que não tem corda e que poderia cair nos espinhos novamente se tentar subir. Ele começa a pensar numa saída, quando ouve uma voz perguntando qual o significado daquilo. O coelho aparece perguntando por que Dawn ainda não morreu. E diz que foi conferir porque a armadilha se ativou sozinha e pergunta como ele conseguiu sobreviver. Dawn então explica que foi a recuperação completa dos sobreviventes, e isso deixa uma cara de espanto no guia. Ele diz que era para o protagonista morrer assim que caísse na armadilha, porém Dawn só quer voltar para os seus colegas. O guia irritado diz que não é tão simples assim, e pede para Dawn mostrar seus status. Em sua janela de status tem erro no lugar do seu nome. O guia confirma a sua suspeita e diz que as regras da dungeon consideraram o protagonista como morto. Em um breve momento de esperança, Dawn pergunta se ele não é mais um jogador e se poderia voltar para casa, porém o guia diz que ele deve morrer ali.
Daum se espanta e pergunta como ele chegou nessa conclusão, mas ele só diz que é óbvio que vai esconder os erros irreparáveis. Em seguida chama o protagonista de Senhor Erro e diz para ele morrer de fome. Ele pergunta se Daum era o jogador da classe de produção que se escondia atrás de Seung e fala que com essa classe ele não tem habilidades para sair dali. O guia fala que não foi só aquela armadilha que resetou. Ele começa a voar para a saída. Então diz que mesmo se ele sair vai enfrentar um inferno lá em cima, então fala para o protagonista morrer sozinho sem incomodar os outros jogadores. Daum grita pedindo para ele esperar, mas o coelho continua voando e vai embora. Sozinho no buraco, ele pensa no que lhe foi dito e se pergunta por que ele deveria morrer só por ser da classe de produção. Nesse momento ele se lembra do outro cara que o chamou de inútil e que são todos malditos. Enquanto abre o inventário, pergunta se eles acham mesmo que alguém iria morrer só porque mandaram e diz para não subestimar os jogadores da classe de produção. Ele pega uma carne no inventário, dá uma mordida e diz que vai sobreviver não importa como. Vendo alguns ossos de peixes no chão, dá um suspiro aliviado dizendo que faz quase um mês desde a última vez que pôde comer em paz. Mas logo em seguida começa a se perguntar o que deve fazer já que escalar é difícil e lá em cima ainda terá que encarar os monstros. Ele se levanta e consegue pensar em algo ao olhar pro chão, tendo a ideia de cavar uma saída até o lado de fora. E calcula que pode cavar um pouco para baixo para se distanciar das paredes rochosas e em seguida é só mudar a direção para começar a subir. Daum se questiona se esse seria um plano muito descuidado. Mas logo em seguida diz para si mesmo que ele não tem muita escolha e que qualquer lugar é mais seguro do que aquele buraco, então começa a cavar. Dentro do túnel ele já está sujo e ofegante. Porém pensa que achou divertido cavar e se pergunta se está ficando louco após passar por tantas situações perigosas. Suas mãos já estão formando calos, mas ele diz que é pela sua própria sobrevivência. Alguns sedimentos de terra caem em sua cabeça. Então percebe que pode acabar soterrado se não der um jeito na terra que já cavou. Até que lhe vem a ideia de tentar colocar a terra no inventário. Então abre o inventário e coloca um pouco de terra. E comemora a praticidade do inventário ao ver que funcionou. Agora cavar vai ser bem mais rápido já que ele não corre mais o risco de ser enterrado vivo. Ele continua sua escavação, enquanto joga a terra direto no seu inventário. Olhando o inventário ele percebe o quanto já cavou e diz que aquilo é 1000 vezes melhor do que correr por aí para tentar sobreviver. De repente uma luz começa a brilhar, e uma janela do sistema aparece dizendo que ele ganhou uma nova habilidade. O protagonista fica surpreso com aquilo. A janela do sistema diz que está gerando a nova habilidade. Ele sente algo completamente novo e incrível. Uma sensação de como pudesse despedaçar qualquer coisa. A janela do sistema mostra a habilidade cavador especialista dizendo que agora ele consegue cavar melhor. Um pouco trêmulo e sem entender aquilo, pergunta por que existe uma habilidade assim. O sistema diz que ele consegue cavar de forma mais rápida conforme o nível, porém Daum diz que essa habilidade era vergonhosa e se pergunta quando irá receber uma habilidade de luta. Mas logo percebe que ganhou essa habilidade porque cavou bastante. Então lamenta dizendo que não vai ter nenhuma habilidade de luta incrível igual a do Seung. Ele fica com o olhar cabisbaixo. E pensa como era um fardo para o Seung, já que ele perdeu até o braço só para salvá-lo. Daum então torce para que Seung esteja bem apesar dele não ser do tipo que morre fácil. Então levanta seu olhar. E decide que tá na hora de testar a eficiência da sua nova habilidade. Ele ativa sua habilidade cavar, e junta uma bola de terra em sua mão, ficando meio confuso. Enquanto isso no buraco da armadilha, o coelho guia aparece novamente. Ele tá irritado porque mandou o protagonista morrer quieto. E então se pergunta o que Daum está fazendo lá embaixo. O coelhinho começa a entrar no túnel pensando que o protagonista só está desperdiçando energia e se pergunta o quão longe ele conseguiu ir antes de cair morto. Mas o túnel continua se prolongando e ele percebe que Daum cavou bastante. Ele fica impressionado com a disposição e força de vontade do protagonista e percebe que Seung não era o único motivo para ele ter sobrevivido por tanto tempo. Continuando a seguir em frente, ele diz que não é como se Daum tivesse virado uma toupeira, e que o seu corpo deve estar por perto. Mas ele começa a ficar meio espantado ao ver que o túnel está mais largo, e se assusta ao ver que tem até tochas. Então se pergunta por que aquele lugar tem tochas. Quando de repente vê o protagonista passando assobiando enquanto segura um prato com carne. Daum vê o guia e o cumprimenta com um oi meio desconfiado. O guia inconformado pergunta por que ele ainda tá vivo. Até que ele fica em choque ao ver uma cama feita de pedra. Observando a mesa mais ao lado ele pergunta desde quando aquilo existe debaixo da dungeon. Uma sala inteira com móveis, tochas e outros aparatos. Ao ver aquilo o coelho irritado pergunta o que diabos é aquilo tudo. Daum tira uma bola de terra do seu inventário, molha com um pouco de água e começa a moldar como se fosse barro até fazer um prato maior. O guia pergunta o que ele tá fazendo. Daum coloca a carne no prato que acabou de fazer e diz que seria falta de educação receber uma visita de mãos vazias. Enquanto o protagonista corta a carne, o guia pergunta se ele tá achando que a dungeon virou a sua casa.
E então ele lembra que Daum era o responsável por preparar a comida do seu grupo e comenta que ele deve ter bastante comida em estoque ou deve ter ganhado uma nova habilidade aleatória. Nesse momento o protagonista até para de cortar a carne e o coelho pergunta se ele ganhou mesmo uma nova habilidade. Daum, um pouco constrangido, fala que a sua nova habilidade é cavar. O guia solta uma gargalhada e fala que isso explica como ele fez tudo aquilo. Ao parar de rir, o coelho diz que Daum é especializado em coisas inúteis. E comenta que aquela habilidade é estranha igual a outra de purificação, mas pelo menos ele pôde rir um pouco. Então ele salta do banco e diz que agora o protagonista já pode morrer. Daum pergunta se o guia vai matá-lo. O coelho responde num tom de indiferença falando que o protagonista já vai morrer mesmo, então não tem por que sujar as mãos com ele. E em seguida comenta que eles já devem ter terminado. Daum, preocupado, pergunta o que foi terminado. Tudo começa a tremer. E o guia fala que enquanto o protagonista estava brincando com terra, os novos participantes terminaram a fase 1. Em seguida fala que é uma pena, já que deve ter demorado bastante para fazer aquele esconderijo. Daum percebe do que se trata. Tudo está tremendo tanto que derrubou o prato com carne. E ele percebe que estava tão focado em cavar que acabou esquecendo e se pergunta por que não pensou nisso antes. A dungeon está resetando, o que significa que tudo que ele cavou também vai resetar. Ele começa a correr e dispara para voltar para o lugar de onde veio. O guia o parabeniza pela sua persistência, mas diz que já é tarde demais para fugir. Enquanto tudo está desabando, Daum cai. O coelho continua falando que falta muito para a entrada e pergunta por que ele cavou tanto. Parece não ter saída. Daum se pergunta se aquele será o seu fim, enquanto o guia fala que ele ainda chegou bem longe. E completa dizendo que no final, o protagonista deveria ter ficado quieto, mas acabou cavando o próprio túmulo. Se ele tivesse ficado quieto, não teria que passar por tudo aquilo. Porém, em seguida, o coelho percebe uma coisa. O túnel está parando de tremer. Daum fica surpreso. E o guia também se surpreende e pergunta como isso aconteceu. Então, espantado, ele se pergunta se o reset terminou e não aconteceu nada com aquele lugar. Em seguida, ele chama Daum de bug maldito e fala que as regras da dungeon parecem não se aplicar nele. O protagonista se levanta e pergunta se o reset já terminou, porém o coelho resmunga falando que não sabe. O guia continua reclamando enquanto Daum olha em volta. Ele percebe que tudo está uma bagunça, porém não resetou. Então se pergunta se é porque ele é um bug. Daum então reflete como ganhou a recompensa da dungeon, já que é um bug. E começa a pensar que ele é um jogador que não é exatamente um jogador. Porém, o guia irritado pergunta no que ele está pensando. E fala para o protagonista aproveitar o tempo que tem, porque ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. Daum parece não dar bola, mas o coelho continua tentando assustá-lo, falando que esse lugar pode desabar no próximo reset ou talvez tenha um monstro debaixo do chão. Porém, o protagonista permanece inabalado, e o guia pergunta se ele ficou tão assustado que não sabe como reagir. Daum então pergunta se o guia não é capaz de matá-lo. E comenta que se o coelho quisesse, podia simplesmente cortar a cabeça dele igual fez com o outro cara no começo do jogo. O coelhinho se irrita e pergunta de onde ele tirou aquela conclusão. Então fala que só não corta a cabeça dele porque não quer sujar as mãos. Mas Daum o ignora e vai embora despreocupado, deixando o guia mais irritado ainda, falando que vai cortar a cabeça dele. Então o protagonista deixa escapar um sorriso ao perceber que o coelho realmente não pode o matar diretamente. Enquanto ele vai embora, o guia está suando frio, e chega à conclusão de que tá ferrado. Foi exatamente como Daum adivinhou, o guia só tem permissão para matar apenas um jogador. Mas como ele já usou essa habilidade no começo do jogo, agora não podia mais causar dano de forma direta a outros jogadores. Então o guia fica preocupado que Daum realmente consiga sair e os seus superiores descubram que aquilo foi um erro dele. Enquanto isso, o protagonista tenta convidar o coelho para voltar e terminar a comida, mas diz que tá tudo bem se ele não quiser. Justo nesse momento, começa a cair pedaços de terra da parede do túnel. De repente ela começa a se rachar, e em seguida estoura um jato de água forte no protagonista. Muita água está entrando. O coelho fica feliz ao ver que a corrente d'água subterrânea quebrou a parede. Logo começa a rir, dizendo que a água vai inundar tudo e que agora o protagonista vai morrer afogado. Daum pensa que o reset fez com que as paredes da caverna ficassem frágeis. Então a água começa a levá-lo. Uma corrente intensa começa a tomar conta da caverna. Até então nenhum sinal de Daum. Porém ele consegue emergir da água e logo abre seu inventário. Em seguida se direciona até o buraco que se abriu e diz que vai parar o vazamento com terra. Então começa a despejar as bolas de terra do seu inventário. Vendo aquilo o guia não acredita e pergunta se ele tá falando sério. Imediatamente Daum responde que sim. Enquanto o protagonista continua a despejar terra, o coelho diz que ele enlouqueceu e agora tá tentando parar o vazamento com pedaços de terra. Daum diz que se ele colocar um pedaço de cada vez pode não ser o suficiente, mas talvez funcione se ele colocar vários. O guia faz uma cara de interrogação. Em seguida se assusta com a quantidade de terra.
Daum começa a despejar uma quantidade absurda de terra, e o coelho se pergunta por que diabos ele tem tanta terra no seu inventário. O protagonista, com um olhar determinado, pensa que não deve ser subestimado. Ele pensa consigo mesmo que vai parar o vazamento, usando toda a terra do seu inventário. Depois de um tempo, finalmente aparenta ter conseguido pará-lo. Mas não dura muito até que comece a jorrar um pouco de água de novo. Daum fica apreensivo e percebe que a terra não está aguentando a pressão da água. Porém ele começa a pensar que talvez seja melhor usar outro formato que não vai se desfazer com a pressão da água. Ele lembra que no sistema não dizia que precisava ser uma bola, então começa a tentar mudar para um formato diferente. Enquanto isso, o guia está assistindo, pensando que o protagonista realmente endoidou. A água começa a jorrar mais forte e Daum começa a pedir por favor, quase implorando para sua habilidade mudar a forma da terra. A água já está quase o cobrindo, mas ele consegue fazer uma terra em forma de tijolo. Mesmo embaixo d'água, ele não se deixa abalar e comemora sua conquista. Pouco tempo depois, o guia está incrédulo. O vazamento se tornou apenas uma goteira. Daum diz que achou que ia morrer e o guia continua sem acreditar que ele conseguiu parar o vazamento. O protagonista exausto fala que tudo começou a dar errado depois que o coelho apareceu ali e pergunta se ele está tentando o sabotar. O guia volta a ficar irritado e diz para o protagonista desistir e morrer logo. Daum fala que ele quase morreu. O coelho continua surpreso que o protagonista parou um vazamento grande. E pensa consigo que nem mesmo com uma habilidade de combate seria possível fazer aquilo. O guia começa a ficar preocupado novamente e pensa que o protagonista é perigoso demais para continuar vivo. Mas de repente Daum o chama e o coelho se pergunta se acabou virando amigo dele por acaso. O protagonista comenta que estava preocupado porque sua água estava acabando. Mas graças ao vazamento, um poço acabou se formando na caverna. O coelho então diz que a água pode estar envenenada e que Daum vai ficar com diarreia se beber dali. Porém o protagonista usa a sua habilidade de purificar, e fala que agora pode beber, o que deixa o coelho irritado novamente. Daum olha para o poço um pouco pensativo. O coelho pergunta o que ele vai fazer. E com um sorriso no rosto, o protagonista diz que agora eles podem colocar umas decorações no poço. Apesar do coelho negar, Daum começa a construir algo mesmo assim. E o guia fica surpreso ao vê-lo fazer um batente de tijolos em questão de segundos e percebe o quanto a sua habilidade melhorou. Daum continua esculpindo algo na parede e diz que é o clímax da decoração, fazendo uma fonte de cabeça de leão, apesar do coelho dizer que parece um gato após levar um choque. Daum coloca a sua mão na boca da escultura e usa a sua habilidade cavar. Então começa a jorrar a água da fonte. O coelhinho fica incomodado e diz que o protagonista está fazendo o que quer e pergunta por que ele é tão detalhista sem necessidade. Porém Daum questiona se ele sabe o quão científico é aquele design. Ele aponta para um cano que se conecta com a nascente da água. E fala que além dele ajudar a diminuir a pressão da água para ela não explodir de novo, também faz com que a água não estrague por ficar parada. E então com um sorriso bem modesto, Daum fala que um trabalho genial desse só poderia ser feito por um prodígio e se pergunta se ele merece alguma conquista por aquilo. Logo em seguida, surge um brilho em sua frente. O sistema aparece dizendo que ele adquiriu a conquista de construir um poço com uma fonte de cabeça de leão. Daum fica sem entender o que é aquilo, e o coelho também fica sem acreditar. O protagonista se espanta com tal conquista, enquanto o guia não acredita que existe uma conquista por algo idiota assim. Em seguida, o sistema mostra que a recompensa é que peixes irão habitar na fonte que Daum construiu. O MC está meio sem entender. O coelho olha com uma cara de quem não gostou. Quando de repente aparece um brilho forte no poço, e num piscar de olhos aparecem peixes na água. O coelho ainda se recusa a acreditar que isso é possível. O protagonista comemora mega feliz porque agora não precisa se preocupar de morrer de fome ou sede enquanto o guia continua desejando que ele morra logo. Chega a escorrer uma lágrima de Daum que está feliz por ter seus esforços recompensados. Ele comemora que os deuses estão o ajudando enquanto o coelho fica incomodado e o manda parar de ter esperança. Um tempo depois tem fumaça no meio da floresta. Fumaça essa que está saindo de um buraco. Lá dentro Daum está fazendo um churrasco com os espinhos da armadilha que quase o matou antes. O guia lamenta que a preciosa armadilha da dungeon está sendo usada para assar carne. O protagonista se pergunta por que não pensou nisso antes e o coelho o chama de idiota. Daum diz que está feliz por ter tido a ideia do churrasco. Ele então fala que o guia também deve estar com fome já que foi ele quem deu a ideia de assar a carne depois de cozinhar. Porém o coelho fala que todo mundo come assim porque dá um sabor defumado. O prota diz que o guia pode dar o fora se não estiver com fome, mas o coelho retruca dizendo que só sai depois de ver ele morto. Apesar disso, Daum agradece e diz que estava enjoado de comer a mesma coisa sempre. Então ele oferece de novo um pedaço pro guia. Diz para ele pegar e agradece novamente pela ideia. O guia encara a carne. E logo começa a babar. Mas recusa dizendo que não vai comer uma comida ruim como essa e não liga se ele comer tudo.
Daum fica um pouco surpreso, então diz que esqueceu que coelhos são herbívoros e pede desculpas, deixando o guia irritado enquanto explica que come carne porém não quer. O protagonista comenta que não tem grama ali, fazendo o guia voltar a ameaçar matá-lo. Um tempo depois a carne já acabou. Sobraram só alguns ossos no chão. Enquanto o guia tá observando Daum dormir. Ele comenta que o prota é muito idiota e deve ser a pessoa mais relaxada da história da dungeon. Daum começa a chamar pelo nome de Seung enquanto dorme. E o guia se pergunta que tipo de sonho é esse. Ele volta a voar. E fala que Daum está dormindo completamente desprotegido. Enquanto a fumaça continua a subir. Ele diz que os monstros da Dungeons estão sempre famintos e se pergunta se Daum vai conseguir sobreviver numa caverna sem saída. Já está de noite e os monstros já estão na espreita. O guia com um sorriso maldoso diz que espera que Daum tenha tido uma última refeição fantástica. Enquanto isso o prota continua balbuciando palavras durante o sono. De repente ele ouve o barulho de uma pata pisando nos ossos, e o monstro javali gigante aparece. Cada passo seu estremece tudo. Ele continua adentrando a caverna, até chegar onde Daum está dormindo e ironicamente falando que queria barriga de porco. O javali se aproxima, e começa a cheirar o prota que continua em sono profundo e fala para não tocar nele. Daum fala que não está irritado enquanto o monstro cheira o seu rosto. E em seguida ele dá um soco no focinho do javali gritando que não está irritado e é para comer a carne toda. Ele olha pro lado ainda sonolento. E se assusta ao ver um javali de chifre. Daum começa a suar frio e se pergunta se ainda está sonhando. Mas a sua dúvida é confirmada assim que o javali dá uma cabeçada e estilhaça completamente a sua cama. O prota tem certeza que vai morrer só com um arranhão se o monstro lhe acertar. Ele ainda tenta conversar com o javali e pergunta se ele consegue o entender igual o coelho, pedindo desculpas por bater nele. Mas o javali não entende e o prota percebe que o monstro só está com fome. Ele pensa consigo que já está ficando cansado de situações de vida ou morte e se pergunta por que aquela criatura apareceu ali. Numa memória, Seung explica que os javalis têm uma força absurda, mas que eles não são espertos e seus padrões são simples, basta desviar para o lado. Daum imagina que isso é o que Seung faria e se pergunta se ele consegue fazer o mesmo. Então lembra que por ser apenas responsável pela comida, ele não tem nenhuma habilidade de luta. Porém uma ideia lhe vem à mente. Ele pensa que pode ser rápido com a sua habilidade. E começa a manipular terra, para construir uma parede em poucos segundos. Em seguida ele escala rapidamente os blocos. E salta assim que o javali ataca a parede. Alguns pedaços de terra caem do teto, graças à cabeçada do javali, um ataque devastador. Daum fica preocupado ao ver que o monstro quebrou a parede como se não fosse nada e reflete que a sua habilidade conseguiu parar até aquele vazamento gigante de água. Mas o javali destruiu a parede em segundos. Não é à toa que chamam ele de predador mais forte da fase 1. Ele tem certeza que vai morrer com qualquer erro que cometer. O monstro volta a dar uma investida em sua direção, quando Daum abre o seu inventário. Ele pensa que só tem uma coisa que pode fazer. Então começa a construir mais outra parede com os tijolos e diz que se uma não funcionar vai colocar mais e mais. Então ele diz para o javali tentar o seu melhor para quebrar apesar de não saber o quão burro o monstro é. E então do alto da sua construção Daum grita que a parede não vai quebrar fácil e chama o javali que está correndo direto em sua direção. O monstro acerta o seu chifre com tudo na parede. Em seguida o prota começa a suar frio e solta um eita. E em questão de segundos novamente o javali destruiu a parede e derruba Daum. Enquanto está caindo o prota percebe que subestimou a força do monstro. Os ataques do javali são muito destrutivos. Daum percebe que o vazamento vai voltar se o monstro continuar quebrando tudo desse jeito. O seu quarto já está todo destruído. O deixando triste ao ver isso já que passou tanto tempo para fazer. Então Daum abre o seu inventário novamente. E diz que não vai ser derrotado fácil e que tá na hora de usar uma habilidade que esteve treinando. O monstro para por um segundo. Do inventário do prota começa a sair um pedaço grande de terra. Isso intimida o javali. Daum então pergunta se ele já ouviu falar em uma bomba de terra. Então ele grita que qualquer monstro vai morrer na hora com esse ataque. O monstro fica paralisado. E Daum grita o nome do seu ataque. Porém ao segurar a bomba de terra em suas mãos, ele percebe uma coisa. Uma cortina de poeira sobe. Daum arremessou a sua bomba de terra mas ela não foi muito longe. Ele olha para o seu fracasso. E começa a rir nervoso dizendo que errou de novo. O javali irritado bufa pelas narinas. Então Daum começa a fugir do javali se lamentando que nunca teve força o suficiente para jogar a bomba de terra. Ele começa a construir pequenos montes de tijolos para subir. Porém é acertado. O javali foi mais rápido. Daum é arremessado cuspindo sangue. Em seguida cai no chão. A caverna continua a se estremecer com cada ataque do monstro. Daum começa a se levantar trêmulo. E pensa consigo que não foi um ataque direto mas doeu bastante. Ele chama o javali de desgraçado e diz que não tem para onde fugir. Então começa a se perguntar o que fazer, pois tem certeza que vai morrer se não conseguir pensar em algo.
Em seguida Daum começa a pensar que se conseguisse matar o javali poderia usar a sua carne para fazer churrasco de porco e já começa a babar. Então imediatamente ele começa a erguer paredes à sua volta. E grita chamando o javali de churrasco. O monstro avança com tudo de novo enquanto o prota usa sua habilidade cavar. O javali ia atacar, porém algo acontece. Um buraco surge embaixo dele antes que conseguisse acertar a parede. Daum lá de cima fala que tem que dar um fim à destruição do monstro. O javali cai e solta um grunhido, encarando o prota. Daum fala que acha que o monstro não entende o que vai acontecer. Ele então continua e diz que tá muito puto e pergunta igual um gangster se o javali vai compensar ele porque demorou muito tempo para construir aquele lugar. O monstro agora ficou intimidado. E o prota então fala que o javali vai ter que pagar com o corpo por causa do desrespeito que teve. Então Daum se despede enquanto solta várias bolas de terra no monstro. Ali perto estava o coelho assistindo a cena. Ele fica assustado com o que acabou de acontecer. Então se pergunta se o prota era mesmo só da classe de artesão. E se questiona se uma habilidade aparentemente inútil poderia ser usada dessa forma. Enquanto Daum prepara sua lâmina para fazer o seu churrasco, o guia pensa que o prota é muito criativo com as habilidades que tem e é perigoso demais. A narração diz que a média de nível das habilidades dos jogadores que zeraram a primeira fase é nível 3. Os níveis das habilidades aumentam conforme a frequência que são usadas, e quando atendem certos requisitos alguns jogadores podem até ganhar novas habilidades. Os efeitos das habilidades são absolutos. Além disso, para passarem de fase, os jogadores devem estar sempre upando as suas habilidades. Porém mostra o cara do machado cortar o braço de um golem gigante, e mesmo após esse ataque, o monstro ainda consegue revidar e jogar o homem longe. Enquanto o golem regenera o seu braço, a narração diz que subir os níveis das habilidades em uma luta de vida ou morte não é fácil. De volta na caverna, o coelho está com a mesma cara incrédula de sempre, pensando que a habilidade cavar está num nível muito alto porque Daum usa ela o tempo todo. Enquanto o prota está desenterrando o javali, o guia pensa consigo que a habilidade dele nem é de combate. Daum avista o coelho e o chama para ver o javali. O guia já começa a ficar irritado pensando que o prota é uma peste na dungeon. Um tempo depois Daum está afiando a sua lâmina, e com duas facas ele se aproxima do javali para começar a preparar a carne. Enquanto corta ele pensa consigo que o abate só se trata de velocidade, e que a carne pode estragar se não for tratada logo. Dentro de 2 horas num lugar com temperatura ambiente, ele diz que sua habilidade pode ser capaz de matar as bactérias, mas carne estragada não tem um gosto bom. Ele continua preparando a carne, tirando os tendões e separando a gordura. Ao terminar pergunta para o guia o que achou. O coelho se irrita de novo falando que o prota é muito barulhento e pergunta com quem ele estava falando. Daum fala que se você começa a viver sozinho num lugar daqueles começa a ficar muito chato se você não falar sozinho. O guia fala que sabe como ele se sente. Os dois acabam sentindo uma empatia inesperada e desviam o olhar. Lá fora o dia já amanheceu. Daum está raspando o crânio do javali na parede, e então faz uma assadeira usando o chifre como cabo. Logo em seguida leva ao fogo para fazer um teste. Ele comenta que os tendões secaram e podem ser usados como corda enquanto o coelho se pergunta se o prota é algum tipo de homem das cavernas. Porém Daum fala que o melhor foi ter conseguido gordura já que óleo é algo essencial. E diz que as tochas estão quase apagando e que estava preocupado em como iria conseguir mantê-las acesas. Ele põe a gordura na panela para derreter, e em seguida põe num pote de vidro. E comenta que o cheiro tá mais forte do que ontem e que deve estar uma delícia. O coelho resmunga e diz que os monstros vão ser atraídos pelo cheiro. Porém Daum sorri e diz que já pensou em um jeito. Ele deixa a assadeira no fogo, se afasta um pouco, e puxa um espinho do seu inventário, ficando o espinho no chão. O prota então diz que o coelho falou no outro dia que cair nessa armadilha é morte certa. E diz que pode usar essa armadilha para caçar. O coelho faz uma cara de quem não gostou enquanto Daum diz que guardou alguns espinhos no inventário, mas eles aparecem de novo a cada reset. Então ele termina de colocar os espinhos no chão e pergunta o que achou. O guia fala que os monstros não são idiotas e que eles não virão com ele dizendo que tem uma armadilha ali. Daum diz que de agora em diante todo dia vai ter o que comer, e quando o guia pergunta do que ele tá falando, o prota diz que com o cheiro do churrasco de porco pode ser que outro tipo de monstro caia lá dentro. Logo em seguida eles ouvem um barulho. O coelho olha sem acreditar. Lá na abertura do buraco tem outro javali e o guia já começa a falar que ali não é um lugar para ele entrar. Porém não adianta e a criatura salta no buraco. O coelho grita chamando de porco idiota. Ao cair o javali causa um estrondo que levanta bastante poeira. Daum olha e comemora ao ver que seu plano deu certo e que conseguiu pegar outro. O guia fica irritado e começa a perguntar por que diabos o javali pulou. Daum quase babando dá uma risadinha e diz que não vai mais precisar se preocupar com comida, enquanto o coelho fica repetindo que odeia ele. Um tempo passa, numa nova estação, e logo tem outro javali à beira do buraco. Ele foi atraído pelo cheiro, e fica babando lá de cima. Ao ver o churrasco de Daum, e sentir o cheiro daquela carne suculenta, ele não resiste.
e salta com tudo sem saber que está indo direto para sua morte. Ao cair lá embaixo ele começa a grunhir, e ao levantar o olhar, lá está Daum falando que ele é maior do que o javali de ontem. O prota todo feliz e cantarolando dá boas-vindas. Daum está à beira do fogo assando a carne. Quando vai pegar mais um pedaço na tigela, houve um estrondo e tudo estremece. Porém, o protagonista olha despreocupado. E então ele vê que pegou outro e diz que eles não são inteligentes e que já tá ficando cansado deles aparecerem toda hora. E em seguida diz que eles podiam ao menos fazer as suas carnes ficarem ruins já que ele tá começando a engordar de tanto comer. Mas de repente um brilho aparece em volta dele. Enquanto isso, em outro lugar alguém segurando duas espadas banhadas de sangue diz que acabou. É Seung que quase morreu dessa vez. O seu grupo aparece perguntando se ele está ferido. Ele diz que está bem e pergunta se o grupo está bem. Os outros membros do grupo ficam espantados ao verem uma montanha de javalis que Seung matou sozinho. Ele diz que felizmente não foi ferido e pergunta como foram as coisas pelo lado que Oisiol foi. Oisiol é o cara que usa um machado. Ele diz que tinha bastante gente com ele e pede desculpa por terem se separado de Seung e por não poder ajudar. Seung diz que tá tudo bem e que ele ganhou algo. Então ele diz que matou 100 javalis de chifre e ganhou uma habilidade. O sistema mostra a conquista, assassino de javalis de chifre e a recompensa é a habilidade força do javali de chifre. Todos do grupo ficam surpresos que tenha uma habilidade assim. Seung explica que a habilidade é limitada pois dura 10 segundos e tem um cooldown de 100. Mas então um dos seus colegas comenta que a habilidade aumenta força e vitalidade. Oisiol diz que é uma habilidade incrível e que Seung está se tornando um monstro. Porém Seung fica sem jeito ao escutar um elogio desses. O garoto do arco comemora feliz dizendo que uma habilidade dessas é incrível que nem colocar asas nas costas de um tigre. Ele diz que fica feliz que Seung esteja do lado deles. Oisiol comenta que a duração deve aumentar e o cooldown deve diminuir com o passar dos níveis. O garoto do arco abraça Seung e isso o deixa sem jeito. Porém a comemoração é interrompida por um barulho. Seung então diz que eles têm que voltar para a caverna. O garoto fala que é um desperdício deixar os javalis assim. E comenta que conseguiriam um monte de carne se limpassem os javalis. O cara de óculos pergunta qual foi a última vez que comeram carne e comenta que é frustrante que todos os monstros têm toxinas. Então diz que é como se estivessem dizendo para eles morrerem de fome já que não tem muita comida mas tem muitos monstros. O garoto do arco comenta que se pelo menos Daum estivesse lá poderia purificar a carne. Porém Oiel grita o nome do garoto, Yoon Jin-soo. O garoto fica meio sem jeito e diz que só pensava em Daum como um cozinheiro e não achou que perder ele seria tão problemático. Seung pergunta se ele realmente acha isso e fala que o objetivo do jogo não é vencer as lutas e sim sobreviver. E então fala que desse ponto de vista a classe de combate é a mais necessária pois tem um objetivo claro e recompensas. Mas então pergunta o que acontecia nos dias que eles não podiam lutar. Lembrando de como Daum distribuía ajuda para todos quando estavam exaustos. Ele entregava a comida com um sorriso no rosto. Seung então diz que o prota estava lutando por eles nessas horas. E fala que ele era o mais forte entre todos eles. Oisiol mostra uma pedra de amolar feita por Daum e diz que ele teria morrido com um machado cego se não fosse por ela. Yoon Jin pede desculpa e diz que não vai falar esse tipo de coisa de novo. Seung dá um sorriso e fala para eles voltarem. O grupo fica animado e fala que vão comer batatas mas logo lembra que também foi o Daum que conseguiu as batatas e percebem que tudo está relacionado a ele. De volta à caverna tem carne sendo assada. E o prota com brilho nos olhos comemora dizendo que isso que é estilo de vida. O guia reclama dizendo que ele é muito barulhento e pergunta se ele foi possuído por algum fantasma tagarela. Daum de boca cheia diz que pelo visto o coelho não sabe da alegria de comer e diz que a reação é importante quando se está comendo algo gostoso. Ele começa a falar algo mas diz que não tem como o guia saber. Então o coelhinho fala que sabe. Daum pergunta se ele já sabia que não pode comer javali de chifre porque tem toxinas. E fala que se usar a habilidade de purificar na carne as toxinas somem e só sobra um sabor meio amargo. Isso significa que fica bom até sem sal. O guia se irrita e diz que não precisa saber dessas coisas sem sentido e que um dia vai matar ele, mas o prota começa a rir. Então outro estrondo acontece. Daum vê que outro javali caiu na armadilha. O guia fica mais irritado ainda e diz que esses porcos idiotas já deveriam ter parado de pular ali. O prota fala que talvez o cérebro deles resetem também e diz que já tá cansado porque todo dia pulam 2 ou 3 ali depois do reset. O coelho diz que vai enlouquecer. E então se surpreende. Ele fica espantado ao ver Daum levantar o javali e começa a perguntar quando foi que ele ficou tão forte. O prota diz que é uma habilidade e fala para o guia continuar virando a carne para não queimar. O coelho fica espantado e pergunta sobre a habilidade. Então ele diz que a habilidade era a força do javali de chifre e diz que já volta. O guia fica totalmente sem acreditar e se pergunta se o prota tá falando da conquista do assassino de javalis de chifre. Então se pergunta como alguém com uma classe inútil a conseguiu, enquanto Daum leva o javali gigante como se não fosse nada.
Daum escala o buraco e comenta que deveria construir algum tipo de entrada. Ao chegar lá em cima, se assusta ao ver o coelho cabisbaixo e pergunta o que foi. O guia, completamente abismado, pergunta se a habilidade que o prota falou era da conquista de assassino de javalis de chifre. Daum diz que sim e o coelho diz que não tem como porque só dá para receber ela depois de matar 100 javalis. O prota então explica que pegou os 100 javalis com a armadilha. O coelho fala que tem algo errado porque a dungeon resetou várias vezes. Daum pergunta o que isso tem a ver e o guia responde que quando a dungeon reseta a contagem reseta também e que só tem cerca de 40 javalis lá em cima. O prota com uma cara de bobo comenta que pelo visto os seus números continuam iguais mesmo com os resets e pergunta se isso não era para acontecer. O coelhinho se irrita e chama ele de humano bugado enquanto Daum se pergunta se todos os monstros que ele matar vão contar. Pensando se vai ganhar outra conquista quando matar mais 100, ele reflete que seria difícil fazer isso sem um grupo. O guia se irrita e diz que o prota está começando a parecer um porco agora que está comendo eles todo dia. Daum pergunta se tem sistema de mudança de peso, mas o coelho não sabe. Enquanto isso, lá fora está um dia bonito. Em um galho de uma árvore, um esquilo anda perto de um ninho. Ele está roendo um osso. Até que sem querer o deixa cair. Então ele logo desce da árvore. Mas ao chegar lá embaixo vê o buraco no chão perto da árvore. E fica tenso ao perceber que seu osso caiu direto nesse buraco. Ele encara um pouco antes de entrar. Depois de um tempo ele sai em um pequeno buraco, que dá direto na caverna do prota. Ele começa a explorar olhando em volta. E ao chegar na cozinha, fica surpreso de ver tudo aquilo. Logo mais à frente ele encontra o seu osso. E já corre para pegá-lo. Porém fica surpreso ao ver a carcaça de um javali de chifre. Foi paixão à primeira vista. Um tempo depois, ele voltou para a árvore todo empolgadinho, com um brilho nos olhos. Mais um tempo se passou e ele voltou pro buraco. E isso se repetiu dia e noite, sem que os outros esquilos soubessem. Já tinha virado rotina. Ele entrava na caverna todo tranquilo. E sempre tinha mais ossos lá. Então ele comia todos. Até que ele viu algo. Uma tigela cheia de ossos. E já partiu para comer o que tinha nela também. Pegou um osso da tigela sem hesitar. Ficou um pouco intrigado com ele. Mas bastou uma mordida para sentir uma explosão de sabor. E ficou em êxtase. Logo pôs-se a comer mais. Cada vez mais maravilhado. Ele continuava comendo os ossos da tigela. Até que repara uma coisa. A tigela estava em cima do prota. Então ele fica preocupado ao lembrar do esquilo ancião ensinando que humanos são perigosos. E começa a sair com medo que o prota se levante e o ataque. Porém a tentação da tigela é muito forte. Ele tenta resistir. Faz um olhar determinado. Focado, mas ele volta a comer os ossos. Daum, que estava fingindo dormir, vê aquilo e fica feliz. Então comemora que achou outro ser vivo após estar meses vivendo sozinho naquela caverna. E diz que ainda bem que o esquilo se alimenta de ossos porque ele é muito cuidadoso e não sabia como se aproximar dele. Enquanto Daum tá tomando cuidado pensando em como fazer amizade, o esquilo percebe que ele tá acordado. O prota se preocupa que ele possa fugir. Mas o esquilo continua comendo os ossos. Daum fica comovido com tanta fofura. Então ele lentamente tenta fazer carinho nele. O esquilinho percebe, e deixa. Daum fica todo feliz que deu certo. E novamente um brilho aparece. O sistema mostra a conquista de amigo do esquilo de terra por ter conseguido domar o esquilinho, e então diz que a dungeon admira essa amizade inesperada. Daum se pergunta se eles dão essas coisas direto, e lembra que quando estava com o grupo não conseguia nenhuma. Então ele pensa na sua nova conquista, e diz que não sabe se ela vale algo, mas agradece ao esquilinho por chamá-lo de amigo. Em seguida começa a pensar em usar Pokil como nome do bichinho, já que esse é o som que ele faz. O esquilinho parece gostar do nome. Daum fica espantado ao ver que Pokil aparentemente consegue entendê-lo e se pergunta se há recompensa pela conquista. Então ele fala para o esquilinho sentar e chega até a pensar que talvez seja difícil para ele entender. Mas Pokil senta logo em seguida. Ele fica impressionado ao ver que o esquilo realmente consegue entendê-lo e até pede para que ele segure a sua mão. E em seguida pergunta ao Pokil como ele entrou na caverna. No mesmo instante o esquilo salta de sua mão. Daum fica se perguntando se ele não entendeu. Mas Pokil fica esperando pelo prota. E então aponta a direção indicando para Daum o seguir. O prota então vê a parede por onde Pokil entrou e usa a sua habilidade de cavar para aumentar o buraco. Enquanto escala pelo túnel se pergunta se o esquilo percebeu aquela entrada por ser menor. Então ele lembra que em todas as vezes que tentou cavar uma saída, acabou dando de cara com as paredes de pedra. Daum cavou vários túneis procurando por uma saída e já estava quase desistindo. Porém ele se surpreende quando repara uma coisa. Já é possível ver uma raiz de árvore por onde Pokil entrou. Então Daum se emociona ao ver que finalmente vai conseguir sair. E logo comemora dizendo que finalmente vai poder ter alguma esperança. Ele sabe que se subir pelas raízes vai poder chegar lá fora. Enquanto continua subindo, o prota fica empolgado porque finalmente vai poder acabar com essa vida debaixo da terra. Ele já consegue ver o brilho do sol. Então continua escalando. Após tanto tempo, ele finalmente consegue ver o mundo lá fora novamente, com os pássaros cantando no céu, e a grama macia no chão.
Daum não se aguenta com aquela vista. E começa a chorar de emoção por finalmente conseguir ver o céu cheio de nuvens e grama que parece não ter fim. Ele diz que é só uma paisagem normal com algumas ovelhas, mas parece tão diferente. Enquanto ele fala que é acolhedor e amigável, a sua fala é interrompida ao ver uma das ovelhinhas ser atacada de repente por um lobo feroz. Daum já fica nervoso e diz que a sobrevivência do mais forte também faz parte da natureza, enquanto tem vários olhares predadores na floresta. Enquanto os outros lobos começam a se movimentar, ele pensa que a sensação de estar vivo não precisava ser tão realista. O prota começa a suar frio e fica pálido, pois sabe que matilhas de lobos são conhecidas por não terem piedade, e então pensa que é injusto morrer logo após ter escapado. Os lobos começam a rosnar e partem para o ataque. Daum já se prepara para o pior. Então se encolhe, porém os lobos passam reto. Ele fica sem entender e fica aliviado porque os lobos estavam focados nas ovelhas e não o viram. Ele pergunta se Pokil conhece outro caminho, pois aquele lugar não parece seguro. Mas logo atrás dele surge outro lobo. Daum tenta se manter calmo, achando que a atenção desse também está nas ovelhas. Porém o lobo está de olho no prota. Daum corre de volta pelo buraco, gritando com o lobo e o chamando de idiota. O prota fala que a entrada é apertada demais para o monstro entrar. Porém não demorou muito para o lobo quebrar tudo e conseguir entrar. Nessa hora o desespero bate em Daum, que continua correndo e pedindo desculpas por ter chamado o monstro de idiota. Ele percebe que os túneis são muito estreitos e não ter como escapar. Então Daum abre o inventário e decide que já que é só um lobo ele vai acabar com ele. E começa a construir uma parede pensando que comparado ao javali o lobo é bem mais fraco. Porém antes que pudesse terminar o seu pensamento, o lobo dá um salto e o ataca, que tira sangue de Daum. Ele fica sem acreditar. O lobo é extremamente rápido. Daum percebe que a sua situação está ruim. O lobo errou esse golpe, porém vai atacar de novo. O prota se pergunta se vai conseguir fugir ou se tem outro jeito. E então percebe que não vai conseguir correr por muito tempo e que tem que acabar com aquilo. Então uma ideia lhe vem à mente. Ele fala que ainda tem aquilo e que não tem mais nada que possa fazer. O lobo salta para o atacar novamente. Daum fala que é ele ou o monstro, enquanto uma aura azul começa a emanar. Em seguida ele acerta um soco poderoso no lobo após ativar a força do javali de chifre. O monstro é jogado para longe com o soco de Daum. Ele chega a ficar impressionado e se pergunta se acertou. Ele percebe que o efeito da habilidade é incrível. O sistema mostra que os seus atributos físicos serão dobrados temporariamente. Então Daum confirma que agora que ele tentou lutar, sabe que a sua habilidade é mesmo incrível. Porém o lobo se levanta irritado. O prota sabe que conseguiu causar dano no monstro. Porém fica triste por não ter sido hit kill. O sistema mostra que restam 7 segundos da habilidade e Daum pensa consigo que a duração é a maior fraqueza dele. E então faltando 6 segundos ele não tem tempo a perder e avança com tudo. O lobo se prepara para o ataque. Porém Daum está mais rápido e consegue saltar e desviar para o lado do monstro, antes que o lobo pudesse reagir. O prota acerta mais um soco poderoso nas costelas do lobo. E com um olhar determinado ele torce para que o monstro morra. Daum continua dando uma chuva de socos. São tantos socos que fez levantar poeira até do lado de fora. O prota já está cansado. E o sistema mostra que ainda restam 3 segundos. Porém o lobo continua de pé. Novamente ele dá outra investida. Mas Daum consegue esquivar com um salto. Então rapidamente abre o inventário. Puxa um dos espinhos enquanto faltam 2 segundos. E grita para o lobo morrer logo enquanto se prepara para atacar com o espinho. O monstro rosna para ele. Porém Daum consegue acertar o espinho no lobo. Mas o monstro lhe ataca com o rabo. Esse ataque acaba jogando o prota na parede. Mesmo com o espinho cravado no pescoço, o lobo continua vivo. Enquanto Daum se pergunta como esse desgraçado tem tanta energia. E diz que isso não vai acabar fácil. O sistema mostra que a força do javali está em cooldown de 99 segundos. O lobo o encara irritado. Mas Daum conseguiu entender o padrão do monstro. O seu ataque mais perigoso é quando ele salta para cortar usando as garras da frente. Porém depois disso esse ataque fica em cooldown. O prota pergunta se não podem dar uma trégua só por uns 90 segundos. Mas o lobo parte para outro ataque. Enquanto Daum se prepara para lançar o seu último ataque, o monstro está prestes a mordê-lo. Nesse momento o MC fala que ele deveria ter usado a pata. Então antes que o lobo conseguisse o morder, Daum usa a habilidade cavar, direto na boca do lobo. E o monstro é pego de surpresa. Um tempo depois na caverna, o guia aparece se perguntando o que houve já que o prota não está fazendo carne. Ele fala que tem algo errado. E diz que Daum deve estar fazendo algo de ruim, até que ele o encontra. O coelho não consegue acreditar que o prota está vestido com uma armadura de ossos. Daum fala que a armadura até que ficou boa para algo feito em um dia. Ele diz que fez porque aconteceram muitas coisas perigosas nesses dias. O guia se espanta ao ver a caveira de um lobo da planície e se pergunta se Daum finalmente achou um caminho lá para cima. O prota diz que sim e o coelho já pergunta porque ele ainda está ali. Falando logo em seguida que deve ser porque aquele lugar é confortável e manda Daum continuar vivendo ali. Então comenta que o prota até arrumou um animalzinho de estimação. Mas Daum determinado diz que vai sair dali. Porém não pode sair sem se preparar, já que só sobreviveu por pura sorte. Por causa do perigo o coelho manda ele continuar ali. Então Daum diz que ainda planeja usar a base por um tempo. Agora que os problemas estão claros ele precisa começar a fazer as suas preparações. O coelho pede para que Daum só desista e morra, mas acaba deixando o prota de bom humor e o coelho o chama de bugado maldito. Um tempo depois Daum está treinando com a força do javali, levantando pesos. E correndo enquanto pensa consigo que quanto mais aumentar os seus status físicos mais forte o aumento da habilidade vai ser. Já que ele está usando bastante a habilidade no sistema mostra que o nível dela aumentou e até mesmo o tempo de duração e o cooldown melhoraram. Daum reflete que teve sorte da última vez, porém os lobos andam em matilha. E mesmo que ele tente enfrentar um por um não tem garantias que isso funcione. Ele usa um javali abatido como saco de pancadas. Enquanto pensa que tem que ficar mais forte. O sistema mostra que a força do javali subiu para o nível 3, fazendo com que os status físicos fiquem mais fortes, a duração aumente e o cooldown diminua novamente. Então ele ativa a habilidade e desfere uma sequência de socos no javali. Daum dá um soco poderoso. Com um olhar determinado ele diz que não vai mais fugir. Na floresta alguns lobos estão bastante despreocupados, até que notam algo vindo em sua direção, de repente Daum salta dos arbustos. Ele está feliz por encontrar apenas 2 lobos. Em seguida o prota ativa a força do javali e joga um espinho em um deles. O outro consegue desviar e já avança na direção de Daum. Ele então diz que vai mostrar o resultado do seu treino e acerta um soco que faz o monstro voar e bater numa árvore. O impacto foi tão forte que chegou a destruí-la. Logo atrás do prota aparece o primeiro lobo prestes a mordê-lo. Porém ele já percebeu e fala que sabia que ele não ia morrer com apenas um golpe.
Então acerta mais um soco no lobo e fala que vai bater nele quantas vezes for preciso. Enquanto o monstro é arremessado no chão, o segundo lobo se levanta. Durante a luta o guia percebe que ele ficou bem forte. E o próprio Dawn sente que está cheio de poder e se pergunta se essa sensação significa que é forte. Ele então diz que sente que não vai perder e se pergunta se ficou inacreditavelmente forte. Porém o coelho corta a sua onda e diz que ele não é para tanto, já que Seung conseguiria matar 10 lobos em um segundo. Dawn fala que qualquer um é fraco comparado com o Seung, mas o coelho diz que o garoto Jin matou 3 lobos sozinho. De repente um dos lobos começa a uivar. E o coelho zomba do prota falando que agora a matilha está vindo. Ele avisa que cerca de 3 lobos estão vindo e que Dawn é sortudo porque geralmente tem mais de 5. Em seguida pergunta se o prota vai conseguir derrotar todos antes do tempo da habilidade terminar e pede para ele mostrar o seu poder. Dawn então pergunta se o guia sabe qual é a melhor parte da sua habilidade. Em seguida ele diz que é o aumento nos status físicos, que agora é 2.4x. O que significa que ele pode fugir 2.4x mais rápido do que o normal. O guia fica incrédulo e pergunta se ele vai mesmo fugir. Então pergunta se o prota não tem honra para enfrentá-los. Porém Dawn diz que só se preocupa com uma coisa chamada vida. Logo em seguida pula de volta pro buraco da caverna. O coelho fala que geralmente os jogadores ficam obcecados e lutam tanto que acabam morrendo. Então ele se irrita e diz para os lobos atacarem aquele buraco. Porém Dawn faz uma parede de terra e impede que eles entrem. Os monstros até tentam cavar, mas não funciona, deixando o guia se tremendo de raiva. Ele grita chamando o prota de maldito jogador bugado e jura que um dia vai matá-lo. Dentro da caverna Dawn fala que conseguiu encontrar alguns lobos isolados graças ao Pokil, porém agora que eles estão em matilha não é fácil de lidar e então se pergunta o que fazer. Ele fez 7 rotas de fuga pela área onde não tem paredes de pedra e agora sabe que consegue aguentar lutar com mais de 2 lobos. Mas está preocupado de que aconteça algo inesperado igual da última vez e não consiga fechar a entrada a tempo. Mesmo que ele fuja pro buraco, não tem onde possa se esconder. Então ele diz a Pokil que não tem escolha a não ser precisar da sua ajuda. Dawn pede ao seu esquilinho que ache os lobos que se separaram da matilha. E diz para ele não chegar muito perto e tomar cuidado. Então fala que vai começar as preparações. Lá fora tem 3 lobos que acabaram de caçar uma ovelha. Dawn vai colocar o seu plano em prática e diz que a distância é perfeita. Em seguida ele abre o inventário. Enquanto isso o guia está assistindo perguntando se ele é alguma toupeira para ter feito tantos buracos assim na região. O prota diz que o coelho tem essa mania horrível de aparecer atrás das pessoas. O guia então resmunga e fala que o mais importante é saber o que Dawn vai fazer e pergunta se ele vai atirar um raio laser ou algo do tipo. Então o prota diz que é quase isso e fala que essa é a sua arte de combate de longa distância. O coelho fala que ele não tem nenhuma habilidade assim, porém Dawn diz que é possível jogar as bolas de terra usando a força do javali. Em seguida ele ativa a habilidade e joga um espinho como se fosse uma lança, dizendo que esse é o ataque segurança em primeiro lugar. Os lobos estão longe e despreocupados. Até que o ataque passa perto, porém não acerta nenhum dos monstros. Logo o coelho começa a rir e pergunta se o Dawn não quis dizer segurança dos lobos em primeiro lugar. O prota atira outra lança e erra novamente. Então o guia diz que parece que vai acabar em um combate corpo a corpo e isso é o que chamam de falta de experiência. Os lobos das planícies têm a maior agilidade da fase 1 e que aquela distância não é problema nenhum para eles. Dawn então fala que apesar disso eles não conseguem desviar no ar, então joga as bolas de terra e diz que está como ele planejou. O guia pergunta de ele acha mesmo que isso vai dar certo. E fala que não adianta tentar ganhar tempo com bolas de terra porque eles vão destruí-las em um instante. Porém uma bola acerta em cheio a cara do lobo. O guia fica espantado sem acreditar. Dawn fala que o coelho está subestimando demais as bolas e que terra é mais pesado do que ele pensa. Em seguida ele diz que usou a sua habilidade cavar para aumentar a densidade delas ao ponto de pesarem 20 kg e com a força do javali ele consegue jogar elas como se fossem bolas de boliche. O guia fica novamente assustado sem acreditar que aquelas bolas pesam 20 kg. Em poucos segundos Dawn conseguiu derrubar 2 lobos, só falta o último. Então o coelho comenta que os lobos caçam em grupo e eles têm um bom trabalho em equipe. Enquanto Dawn está de costas. O terceiro lobo salta e ataca pelas costas enquanto o guia pensa que foi checkmate. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.